gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago a primeira parte do vídeo com as minhas leituras de setembro. O primeiro livro que eu li no mês foi Beck Bloom em Hollywood, da Sophie Kinsella. Leitura mais do que especial, fiz a leitura um pouco antes de ir pra Bienal, um pouquinho antes de conhecer a Sophie Kinsella. Pra quem quiser saber como foi, eu deixo o vídeo da Bienal aqui embaixo pra vocês. Esse aqui é o 7º livro da série Beck Bloom, o 8º livro, Shopaholic to the Rescue, vai ser lançado dia 20 de outubro agora, só que isso lá fora, aqui no Brasil, nós ainda não temos previsão de quando ele vai ser publicado e eu já tô extremamente ansiosa pra fazer a leitura, porque esse livro aqui ele termina na angústia, naquela sensação de ai meu Deus, eu preciso saber o que acontece depois. Mas enfim, agora nesse 7º livro, então, a Beck, ela acaba indo para Hollywood para acompanhar o Luke, porque ele precisa desenvolver negócios em Hollywood e ela vai junto. E a aspiração dela aqui, a grande vontade dela, é ser produtora de moda das estrelas de Hollywood. E ela começa meio que fazer de tudo para poder atingir esse objetivo. Só que no meio do caminho, complicações vão surgindo, confusões vão surgindo, ela meio que vai se perdendo um pouco também e as temáticas vão sendo trabalhadas. É um livro muito divertido, como os outros livros da série, acho que é impossível você não se divertir com a Beck, só que assim, você também precisa meio que entrar na pira dela pra você poder dar risadas. Todas as situações que ela passa, elas são assim, situações absurdas e é por isso que é tão engraçado. E acho que a única ressalva aqui que eu tenho, na verdade, que me fez com que eu não gostasse tanto desse livro quanto eu gostei dos outros, e ainda assim eu gostei muito, foi a própria Beck. Então, como ela dá umas deslizadas aqui, ela tem uns comportamentos típicos de Beck, da Beck irritante, digamos assim, eu acabei ficando meio irritada com ela por causa de tudo aquilo. Aí eu vi as coisas e falava, filha, acorda pra vida! E eu queria dar um chacoalhão nela e tal, e assim, isso me trouxe uma certa angústia. Mas fora isso, o livro é totalmente divertido, como eu falei. O Luke, eu acho que ele tá mais apaixonante do que nunca, aliás, ele é extremamente apaixonante, o personagem fofo. E o final fez com que eu ficasse ainda mais encantada por ele, enfim, leitura mais do que recomendada. Se você tem dúvidas de se ler ou não a série Beck Bloom, é uma série que eu indico muito, ela é muito divertida, são vários volumes sim, e são livros relativamente grandes, mas são livros que você mal sente enquanto você tá lendo, eles realmente viciam. Livros e fuxicos, então, onde eu tenho a coluna Fuxicando sobre Chiquilites. Meu último post foi sobre curiosidades sobre a série Beck Bloom. Pra quem tiver interesse, eu deixo o link pra vocês aqui embaixo também. Pra fazer um gancho pra vocês, a minha outra leitura do mês foi Shopaholic on Honeymoon, que foi um conto que a Sophie Kinsella publicou sobre a série Beck Bloom. Foi publicado em dezembro do ano passado. E ele seria aqui, então, situado entre os livros 3 e 4 da série. Então, ele seria um volume 3,5. Ele é bem curtinho e, como o título indica, então, né, a Beck Bloom na lua de mel, é a lua de mel da Beck Bloom e do Luke. Você tem, então, como essa lua de mel começou, quais foram aqui as dificuldades que eles encontraram, porque a proposta inicial é que eles ficassem um ano em lua de mel, só que o Luke parece não está querendo cumprir isso, e é aí que surge a tensão dessa trama. Só que, como eu falei, é um conto bem rapidinho, são acho que só umas 40 páginas, então você não tem nada super desenvolvido, nada muito uau, que grande reviravolta, mas é uma leitura que vale a pena, principalmente para quem acompanha a série. O conto está disponível gratuitamente na Amazon, só que ele só está disponível em inglês. Eu não achei que ele tem um grande nível de dificuldade, mas ainda assim, se você não está acostumado a fazer leituras em inglês, talvez fique um pouquinho mais complicado para você ler. Minha outra leitura no mês já foi bem diferente dessa. Cada Homem é uma Raça, do Mia Couto, que é uma coletânea com acho que 11 contos do Mia Couto. Foi meu primeiro contato com a escrita dele, ainda não tinha lido nada do Mia Couto. E foi bastante proveitoso, ele tem uma escrita totalmente sensível, ele mistura elementos fantásticos, faz uma crítica social muito importante, ele traz questões políticas, sociais, problemas de Moçambique, que então é onde ele vive. Como eu falei, então, foi uma ótima maneira de conhecer a escrita dele. Alguns contos me conquistaram mais do que outros, alguns têm menos um cunho político, de menos crítica social, outros são um pouco mais. Mas ainda assim, é uma leitura que eu recomendo muito pra vocês, são contos bem curtinhos,
vale a pena então de ser lido, principalmente então se você também não conhece nada do autor, como era meu caso. Minha outra leitura no mês foi 10 Coisas que eu Aprendi sobre o Amor, da Sarah Butler. Aqui você tem dois personagens, a Alice e o Daniel. A Alice, ela nunca se sentiu em casa, ela nunca se sentiu parte da família ali dela. A mãe dela faleceu quando ela era pequena e desde então ela desenvolveu um relacionamento um pouco mais distante, complicado com as irmãs e com o pai dela. E tanto que ela faz várias viagens, ela mal para na casa dela e tal, só que agora ela está de volta porque o pai dela está doente, já quase falecendo. E a outra história que nós temos aqui, então, é a história do Daniel, que é um morador de rua e que sonha em encontrar a filha que ele nunca conheceu. E você vai aos poucos conhecendo, entendendo, então, como ele teve essa filha, por que ele nunca conheceu, como que ele foi parar na rua e tal. E os capítulos são intercalados entre as visões deles, e sempre a cada início de capítulo você tem uma lista com 10 coisas, porque os dois têm manias de fazerem listas pra tudo. Eu achei a premissa do livro interessante, eu achei que ele tem uma escrita bastante sensível, que eu também achei interessante. Você tem muitas imagens de cores, imagens visuais, então, porque isso é muito dos personagens, principalmente do Daniel, então uma escrita às vezes bastante poética também. Só que eu acho que o livro acabou ficando meio arrastado conforme eu fui lendo. Ele acabou, ao invés de me envolver mais, ele foi mais me distanciando. O final eu achei aqui totalmente aberto, então eu acho que faltou algo. Pra mim acabou não funcionando muito bem. Então foi um livro que, embora eu tenha achado interessante pela essa questão da sensibilidade, a maneira de como ele é abordado, a própria história, eu acho que o desenvolvimento ali deixou a desejar. Faltaram elementos, a história ficou meio arrastada e o próprio final eu acho que ficou aberto demais. Então, como eu falei, acabou deixando a desejar um pouco pra mim. E a outra leitura tem vídeo, resenha dele aqui no blog, que foi pro Desafio Fuscando sobre Chick-Lit, foi Alta Sociedade, da Sarah Mason, que é a mesma autora de Um Amor de Detetive, A Vida é uma Festa e Veleiros ao Mar. De todos esses livros, o único que eu ainda não li foi Veleiros ao Mar, mas eu espero ler assim que possível, porque eu gosto bastante da autora. E esse livro, Alta Sociedade, ele traz a irmã da Holly, que é a protagonista de Um Amor de Detetive. Aqui a Clem, ela terminou com o namorado dela há cerca de um ano. No mesmo dia que ela perdeu o namorado, ela também perdeu o emprego, porque as coisas estavam ali relacionadas, não vou contar com detalhes. E ela acabou saindo logo depois disso numa viagem ao redor do mundo pra poder ver se ela superava isso e tal. E agora ela tá de volta na casa dela. Nessa que ela tá de volta na casa dela, entrando em contato com a Holly, ela descobre que a Holly tá em busca de uma matéria pro jornal, porque a Holly é jornalista. E surge a oportunidade dela fazer uma matéria quando a amiga dela de jornal acaba desaparecendo. E as duas meio que vão em busca dessa amiga da Holly. Foi um livro bastante divertido, ele tem a escrita da autora, é uma escrita fluida, que traz muita diversão, então tem passagens aqui que são bastante engraçadas, mas o livro deixou muito a desejar pra mim, infelizmente ele me decepcionou bastante, porque a Clem, ela é tratada como a protagonista aqui da história, só que ela é muito mais uma observadora, ou então ela seria muito mais uma testemunha dos fatos de outro protagonista, do que como se ela realmente fosse a protagonista. Então, assim, ela tá o tempo todo vendo o que tá acontecendo com os outros, o que os outros pedem pra ela fazer, ela vai atrás. Então, da vida dela mesmo, quase não acontece nada. E quando acontece, já é muito pro final do livro, de uma forma um tanto quanto corrida, deixando outros aspectos ali de lado. Então, eu achei que o desenvolvimento deixou bastante a desejar. Eu acho que o livro seria muito melhor aproveitado se ele fosse narrado ou na visão da Holly mesmo, ou na visão da amiga da Holly, que as duas acabam indo em busca dela. Quem quiser saber com um pouco mais de detalhes, eu deixo o meu vídeo aqui embaixo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, então beijos a todos e até o próximo vídeo.